Advogado por formação, ele fez carreira e nome no setor de tecnologia. É considerado um dos pais do Marco Civil da internet. A nossa entrevista de hoje é com Ronaldo Lemos. Ronaldo, muito obrigada por nos receber aqui. Como é que começou o seu envolvimento com a tecnologia? Olha, começou acho que desde pequeno mesmo. Eu cresci numa cidade de interior, de Minas Gerais, e lá tinha um grupo de pessoas, de crianças até, eu era criança nessa época, que se interessava por computador. Era o momento em que começava a aparecer os primeiros computadores ali, até o computador da Apple, né, Apple II, tudo dessa época. E, por um acaso, eu ganhei um desses equipamentos que começou a despertar o meu interesse por essa área. Então, acho que esse foi um ponto importante. Mais tarde, essa mesma cidade que eu morava, que é Araguari, em Minas Gerais, foi escolhida pelo Ministério das Comunicações à época para receber o primeiro sistema de TV a cabo do Brasil. Isso muito cedo, assim, no meio da década de 80. E aquilo teve uma influência muito grande, não só na minha formação, mas na formação da minha geração. Tanto que várias pessoas que são também originárias da minha cidade também trabalham com tecnologia. E isso é muito curioso. Um no Banco Mundial, outro é dono de startup, outro é dono de fundo de investimento em startup, todos nomes muito conhecidos. Então, aquilo me mostrou que o acesso à tecnologia e à informação que ela traz pode mudar a vida das pessoas, independente do lugar onde elas tenham nascido, do lugar onde ela tenha, por acaso, construído a sua infância e a sua educação. Então, aquilo para mim foi muito revelador. E aí, eu direcionei a minha carreira a partir disso. Eu me formei em Direito e logo, quando eu comecei a estudar Direito, eu já foquei todo o meu estudo para pensar qual é o impacto da tecnologia sobre o direito e do direito sobre a tecnologia. Então, acho que essa é a origem do meu interesse por esse tema. E qual a importância da internet ter um marco civil? Já tem desde 2014, né? O que mudou também desde lá? Olha, a internet comercial no Brasil, ela surgiu desde 1995. E até a passagem do Marco Civil, nós não tivemos nenhuma lei que tratasse do tema da internet. Ao contrário do que aconteceu em outros países. Você olha, por exemplo, a experiência da Europa, dos Estados Unidos e até de países como Chile ou Argentina, e eles fizeram o dever de casa, de criar as bases, né, para se construir uma lei positiva regulamentando direitos e deveres na rede. E o Brasil acabou fazendo isso efetivamente tarde. A gente chegava em 2008, 2009 e ainda não tinha uma legislação sobre a internet do ponto de vista civil. E a alternativa era se fazer a regulação da internet do ponto de vista criminal, o que eu me coloquei muito contrário, porque eu acho que o direito criminal ele é o que tem que entrar depois que tudo mais dá errado, né? Quando você tenta regulamentar do ponto de vista civil e dá errado, aí talvez você usa lá o direito criminal para reparar o que não foi possível fazer de outra forma. Então surgiu o debate para se criar o Marco Civil da Internet. Eu escrevi um artigo em 2007 para a Folha de São Paulo, propondo essa ideia. Essa ideia acabou ganhando uma adesão muito grande no Brasil, o que acabou gerando um processo pela internet para se redigir a lei. Então o Marco Civil foi a primeira legislação, talvez até do mundo, que tenha sido redigida 100% por meio da internet, através de um grande processo colaborativo. E aí, em 2014, ele foi aprovado e hoje ele é reconhecido no mundo inteiro como uma legislação positiva que protege a liberdade de expressão, que protege o usuário que está na internet. Inclusive, o criador da web, né, que é o Sir Tim Berners-Lee, uma figura conhecida no mundo inteiro, já foi homenageado pela ONU e por todo mundo, ele é conhecido como o pai da web. Ele diz que o Marco Civil da Internet é o modelo de legislação que deveria ser seguido por todos os países democráticos. Então, ter esse reconhecimento é muito valioso para o Brasil. Eu acho que a gente realmente conseguiu produzir uma lei que chamou a atenção do mundo positivamente. Uma das grandes discussões da web é a questão da privacidade. Até que ponto as empresas podem utilizar os dados das pessoas? Como é que fica a questão de segurança?
Olha, essa é uma das questões globais mais importantes, né? A gente tem acompanhado hoje, inclusive, esse debate entre criptografia e privacidade. O fato é que, desde que aconteceu as revelações daquele Edward Snowden, que é um ex-consultor do governo americano, que acabou revelando que todo mundo era espionado, né? No mundo inteiro não tinha ninguém que estava isento de poder ter a sua intimidade ou as suas comunicações devassadas, seja por agentes governamentais ou por agentes não governamentais. Então, o Snowden mostrou que o tema da privacidade é um tema que tem que se tornar central nesse mundo que a gente vive hoje. Então, o que está acontecendo hoje é que isso mostrou que alguma coisa precisa ser feita. E aí algumas empresas, não são muitas, têm adotado, por exemplo, sistemas de criptografia que fazem com que a comunicação entre os usuários possa ser uma comunicação protegida contra esse monitoramento que seja feito lá por governo ou quem for. Mas isso ainda é uma exceção. A regra hoje na internet continua sendo ainda a falta de privacidade. A gente está exposto. Quando você manda uma mensagem na internet, é como se você estivesse mandando um cartão postal. Não é como se você estivesse mandando uma mensagem num envelope lacrado. Em todos os lugares que a mensagem vai batendo, você tem a possibilidade de que alguém mal intencionado possa chegar ali e ler aquilo que você está enviando. Então, nesse sentido, eu acho que a gente está num momento em que essa discussão ela precisa acontecer não só no plano do indivíduo, mas também no plano legislativo. A gente precisa decidir, como sociedade, como é que se protege, por exemplo, os dados pessoais, qual é o papel da criptografia. Eu acho, pessoalmente, a criptografia muito importante, porque é através dela que as operações mais críticas da internet são realizadas. Então, por exemplo, operações bancárias, operações de medicina que envolvem a transmissão de dados pessoais de usuários, operações, por exemplo, que envolvem sigilo entre jornalista e fonte, tudo isso depende de uma criptografia robusta. Então, essa discussão veio para ficar, ela já chegou ao Brasil e a gente vai ouvir falar dela muito ainda nos próximos anos. Mas, por outro lado, também muitas empresas utilizam os dados dos usuários para pesquisas, e pesquisas até importantes, né? Como é que fica essa questão da pesquisa? Olha, essa questão é fundamental. Por exemplo, as cidades do futuro, elas vão precisar de dados para serem administradas. A gente está num momento hoje em que 50% da população mundial vive em cidades. Em 2075, a projeção é de que mais de 70% da população mundial já esteja vivendo em cidades. Aliás, em 2050, a gente já vai estar muito próximo desse percentual. E para administrar isso, você precisa de inteligência. Você precisa de, por exemplo, analisar dados, analisar padrões de comportamento, você precisa compartilhar infraestrutura, você precisa compartilhar, por exemplo, carro, você precisa compartilhar via urbana, você precisa compartilhar todos os recursos que são cada vez mais escassos. E a única forma de se fazer isso é com inteligência. Então, eu vejo a internet, os dados e essa infraestrutura de inteligência que vai vir sobre as cidades como uma espécie de uma segunda eletrificação. A eletricidade, ela foi fundamental para o surgimento da cidade moderna. A cidade moderna do futuro, ela vai ser gerada pela conectividade. Ou a gente tem essa estrutura de inteligência, ou esse convívio tão denso entre tanta gente vai começar a ficar cada vez mais inviável, inadministrável. Então, o jeito de se administrar a cidade no futuro é com dados, com inteligência e com compartilhamento dessa conexão entre todo mundo o tempo inteiro. Agora você falou essa questão da infraestrutura. Como é que o Brasil está nessa questão da infraestrutura tecnológica? Por exemplo, a maioria das escolas não são conectadas e os jovens são o nosso futuro, né? Olha, na minha opinião, o Brasil está mal nessa questão, né? Eu acho que a gente negligenciou muito essa infraestrutura da informação. E isso até me incomoda um pouco, porque a gente fez muita obra de infraestrutura no Brasil. Só que toda vez que se fizesse uma obra de infraestrutura, tipo rodovia, rede de esgoto, rede de água, tem que passar uma fibra ótica ali.
Porque o que é caro da fibra ótica é o buraco no chão, a fibra ótica é barata. Então eu acho que o Brasil está mal, eu acho que a gente poderia estar muito à frente, a gente está até sendo superado agora por vizinhos latino-americanos, Argentina, Colômbia, Chile, que estão apostando muito mais em infraestrutura de comunicação do que o Brasil. E eu acho que a gente tem que ter uma missão como sociedade de conectar todas as escolas do país em banda larga, porque isso tem um potencial transformador. A pessoa, quando ela está conectada em banda larga na escola, a internet vira uma ferramenta pedagógica, vira uma ferramenta de ensino. A pessoa pode ter acesso a todo o conhecimento que hoje praticamente tudo está na internet. Você tem acesso hoje a conteúdos de matemática, física, biologia, cursos inteiros dessas áreas, por exemplo, da Khan Academy. Então, hoje no YouTube as pessoas podem assistir e isso gera uma oportunidade muito grande. Diminui, inclusive, a desigualdade, porque você muitas vezes pode nascer num lugar onde você não tem acesso aos melhores professores, às melhores escolas, mas pela internet você passa a ter. Você pode ter acesso ao melhor conhecimento, à melhor estrutura de aula, e aquilo pode mudar a sua vida. Então, eu acho que até na minha trajetória pessoal, eu vivi isso, muitas das oportunidades que eu tive na minha vida foi por ter tido acesso à informação desde pequeno. No meu caso, por uma questão acidental da cidade onde eu nasci. Mas eu acho que isso não pode ser deixado ao acaso. Então, eu acho que a gente tem que ter isso com prioridade. Agora, como advogado, você não acha que às vezes a legislação brasileira, as discussões vão por dois lados opostos? Por exemplo, ao mesmo tempo que se discute essa liberdade, essa conectividade, a gente também tem a limitação de dados, né, a taxação de streaming. Como é que fica isso? Porque parece que a gente volta, né, alguns passos atrás. Olha, você tem toda a razão. Hoje, quando você olha para o Congresso Nacional, a agenda com relação à internet, ela é 100% negativa. Não é que ela é 99, 95, ela é 100%. O Congresso Nacional, se analisando os projetos de lei que estão em curso, não tem um projeto tratando de conectividade. Não tem um projeto tratando de conectar a escola. Agora, está sobrando projeto de criminalizar a internet, criminalizar quem fala mal de político na internet. Então, a internet, na visão do Congresso Nacional, é vista como se fosse um covil dos bandidos, um lugar que tem que ser controlado, punido, sendo que eu acho que a visão correta sobre a rede é que ela é uma oportunidade de desenvolvimento, ela é uma oportunidade de gerar emprego, novos negócios, informação, educação, inovação, tudo isso depende da rede. Qual é o país no mundo hoje que pode se desenvolver ignorando a internet? Não existe isso mais. O que é blockchain e como é que funciona? A blockchain, ela funciona como uma espécie de um registro virtual, né? Ela cria um registro de confiança. Hoje, para você confiar em alguma coisa, geralmente a gente depende de um intermediário. Você depende, por exemplo, eu quero saber quanto que tem no seu saldo bancário. Para quem eu pergunto? Eu pergunto para o banco. Eu quero saber quais diplomas você obteve na sua vida acadêmica. Para quem que eu pergunto? Para a instituição que emitiu aquele diploma. A blockchain permite que essas informações consensuais, esses certificados, eles fiquem distribuídos pela própria internet e não dependam necessariamente de uma única instituição. Isso não quer dizer que vai acabar o banco ou vai acabar as universidades, não, pelo contrário. Quer dizer que essas instituições passam a ter uma ferramenta poderosíssima para elevar essa confiabilidade para um outro patamar. E para um país como o Brasil, isso é uma oportunidade gigantesca. Então, por exemplo, o Brasil vende muita commodity agrícola, commodity que não é diferenciada. Então, como é que se agrega valor a esses produtos que são cotados de forma uniforme? Com certificação. Então, por exemplo, tem vários países hoje no mundo já usando a blockchain para certificar madeira, para que aquela madeira fique certificada que ela não é proveniente de uma área de desmatamento. Então, quando ela é distribuída, por exemplo, no comprador na Europa, nos Estados Unidos ou em outros países,
o comprador sabe exatamente a procedência e a origem daquela madeira, o que eleva o valor dela, então você gera valor agregado. Hoje, vários países do mundo que são muito menos competitivos que o Brasil em agricultura, como a Austrália, apostam nessas certificações. Com a blockchain, eu acho que várias das indústrias e potenciais brasileiros poderiam ter um patamar de sofisticação que a gente ultrapassasse a Austrália em competitividade agrícola, agregasse valor aos produtos econômicos e fizesse, inclusive, uma revolução produtiva com algo que a gente já é muito competitivo. Então, eu vejo a blockchain como cheia de oportunidades aqui para o Brasil. Você acha que o novo ativismo agora ele é digital? E por que com tanta liberdade parece que as pessoas se separam em dois grupos, né? Olha, eu acho que o ativismo está cada vez mais digital, por uma razão simples, que é o fato de cada vez mais a gente vive a nossa vida na internet. Então, é natural que a rede seja também um território de ativismo, de mobilização, de campanha. Então, isso está acontecendo cada vez mais. Agora, o que eu acho que é importante é que é importante a gente conectar esse ativismo do mundo virtual também ao mundo real, perceber as suas limitações e perceber também os seus efeitos colaterais. E um desses efeitos, certamente, é a questão da polarização. Eu acho que esse é um fenômeno que hoje no Brasil é muito claro, mas não é um fenômeno só do Brasil. A gente está vivendo no mundo um ciclo que é um ciclo que começa os seus primeiros sintomas naquela onda de manifestações globais que aconteceram em 80 países, não foram poucos, aconteceram no Brasil também, a gente se lembra, aqui no Rio de Janeiro, inclusive a Avenida Presidente Vargas tomada por centenas de milhares de pessoas, mas aconteceram na Turquia, nos Estados Unidos com Occupy Wall Street, na Primavera Árabe, na França e na Espanha, por exemplo, com os indignados. Então, é um fenômeno que tomou conta do mundo. E esse fenômeno a gente está começando a entender a dinâmica dele. E uma das dinâmicas é essa polarização que a gente está sentindo na tela. Então, eu acho que a gente tem que construir espaços de diálogo. Acho que a gente tem que usar a rede para algo que ela faz muito bem, que é permitir o diálogo entre as diferenças. Hoje está sendo mal utilizado. Hoje a gente está enxergando times que se formam, que só falam entre si e que não tem muito diálogo a não ser para agredir um ao outro. Então eu acho que a gente está perdendo um tempo danado, porque qualquer ideia de progresso, qualquer ideia de desenvolvimento passa pelo diálogo entre as diferenças. Na medida que você estanca esses diálogos, as pessoas vão ficar paradas no mesmo lugar onde elas estão. Então eu acho, e acredito muito, estou trabalhando muito nisso, em construir plataformas e tecnologias que permitam o diálogo entre as diferenças. Hoje a gente tem no mundo um déficit desse tipo de plataforma. As pessoas estão se agregando entre as pessoas que elas conhecem, elas concordam, essas pessoas tendem a se agrupar e ficar falando entre si. Então eu acho que eu me preocupo hoje muito em construir esses espaços para a gente ter um diálogo entre pessoas que pensam diferentes. Hoje a gente está cada vez mais dialogando só com quem pensa igual a gente. Ronaldo, muito obrigada pela entrevista, foi um prazer. Prazer é todo meu.